Olá, pessoal, telespectadores do Pod Pontes. É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso episódio de número 4. Dessa vez a gente está recebendo um grande empresário da região, um grande parceiro da Pontes, é o Bruno Constantino. Ele é CEO do Grupo Oscar. Depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre toda essa parte de negociação. E além disso, ele também é o responsável pela SAF aqui do São José Esporte Clube, que é o nosso time do coração, o nosso time da cidade aqui, que já está no terceiro ano, né, Bruno, como time profissional com SAF, né, com gestão profissional. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito, muito interessante, muito rico, para a gente falar um pouco de tudo aqui, de empreendedorismo, de esporte, da cidade e dessa parceria que a gente tem junto ao Bruno, tanto na empresa quanto também na SAF do São José Esporte Clube. Bruno, muito obrigado pela visita, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo. Eu queria começar assim, que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua carreira, quem que é o Bruno hoje, como que o Bruno chegou aqui hoje com tantas coisas aí de responsabilidades, né? Tem o time, tem o Grupo Oscar, que a gente vai falar um pouco também. E o microfone é seu, Bruno. Sim, pô, obrigado a você, Renato. Prazer, né? Estar aqui com você, que grande empresário aqui da nossa região, Legal. que apoia o esporte, apoia o nosso clube de coração, né? Então, um grande prazer e poder falar aqui da minha trajetória, um pouco do Oscar, do São José, né? Dos nossos projetos. Bom, eu tenho 42 anos, né? Nasci em Mogi das Cruzes, sou filho do Oscar, né? Constantino, fundador do Grupo Oscar. Começar a falar um pouco do Grupo Oscar, né? O Grupo Oscar é uma empresa aqui de São José, que começou com uma loja no Jardim Satélite, né? Meu pai foi vendedor de calçados, trabalhou aí por muito tempo como vendedor, estoquista, quando ele era garoto, ali na zona leste de São Paulo. Depois ele quis estudar, né? Na época ele pensava, acho que vender calçados, eu preciso ser alguém na vida, né? Preciso estudar, preciso me formar, né? Então ele fez engenharia mecânica e entrou numa empresa lá em Mogi das Cruzes, né, na época, e foi engenheiro aí por um bom tempo, né? Foi técnico, depois engenheiro, foi promovido várias vezes, mas com ali 24 anos, em 82, ele decidiu montar um negócio dele próprio. Né? Ele queria ter um negócio próprio, e aí decidiu montar uma loja de calçados, já que até o ex-chefe dele falava, um dia você vai ter uma loja. Então, em 82, junto com as minhas tias, a Rose e a Sônia, no Satélite, né, na Avenida Andrômeda, meu pai decidiu montar essa loja e aí começou o Grupo Oscar. De 82 a 86, meu pai continuou trabalhando na indústria, só vinha para cá de final de semana. Né? Eu já era nasci em 83. Então a gente vinha para cá no sábado, meu pai trabalhava na loja e minhas tias cuidavam durante a semana. Então aí, em 86, meu pai praticamente decidiu sair do negócio da engenharia, né? Pediu a conta na época e decidiu cuidar somente da loja na época, era uma loja. Né? E aí o Oscar foi crescendo, né? De uma 43 anos de loja, loja, né? 43 De anos. história. De uma loja atrás da outra, nesse crescimento orgânico. Né? E hoje o Grupo Oscar continua sendo um grupo familiar, temos 185 lojas em 6 estados do Brasil. Temos várias marcas, já fizemos várias aquisições. Né? Hoje eu estou na posição de CEO do grupo. Né? Eu tenho uma trajetória um pouco diferente, né? Eu sempre fui voltado muito ao esporte, tanto eu como meu irmão, né? O Oscar sempre apoiou muito o esporte, gostou disso, até porque nós fomos criados no esporte. Né? Desde moleque, eu sempre no futebol. Então eu comecei a jogar futebol de salão em Mogi das Cruzes, depois eu me destaquei bastante, fui para o Salão de São Paulo, né? Joguei na Portuguesa. E em 98, com 15 anos, eu fui na época era infantil, né? Hoje é o Sub-15 do Palmeiras. Passei numa peneira e comecei minha trajetória. Daí já era futebol de campo. Era futebol de campo. Sempre quis ser jogador, meu sonho era ser jogador de futebol profissional. E consegui realizar, né? Me profissionalizei no Palmeiras, cheguei a ficar no banco, na equipe principal, em 2003. Mas aí surgiu uma oportunidade de ir para fora do país, eu acabei optando. Aí fiz uma trajetória aí grande fora do Brasil. Então joguei no Catar, joguei na China, joguei na Espanha, Itália, Portugal e Austrália. Aqui no Brasil fiquei 2 anos nesse meio desses quase 10 anos fora, joguei na Chapecoense, tem um elenco lá muito forte que conseguiu aí colocar o Chapecoense no cenário nacional ali nos anos 2000 e pouco, Bahia.
e Guarani, né? Então, Uhum. assim, foi uma experiência muito boa, rica, deu uma bagagem bacana no esporte, mas depois eu decidi, até que relativamente novo, tinha Uhum. 29 anos, tava ali no momento de queria entrar no mundo dos negócios, a empresa aqui do grupo Crescendo. crescendo, né, uma segunda geração que ainda não estava no negócio, né? Eu sou o mais velho da segunda Uhum. geração. Então, assim, eu vi que era uma oportunidade de entrar no mundo dos negócios, numa área que eu gostava, que era o varejo, Uhum. já que eu sempre tive ali, desde que eu nasci praticamente nas Na loja. lojas, vendo Né? a minha família, né, crescendo ali com o varejo calçadista. Então foi uma oportunidade que eu tive, eu abracei. Então, desde que eu parei de jogar, eu me envolvi diretamente nas lojas. Passei por todas as operações, né, Uhum. para conhecer bem. E há 2 anos, 3 anos, né? Uhum. Quando a gente completou 40 anos, eu assumi aí a posição de CEO e o Uhum. Oscar foi pro conselho. Legal. O Bruno, e nesse meio tempo de esporte e 10 anos, né? Que, putz, você viu, eu não sabia dessa sua carreira tão diversa. Eu lembro de você falar do Palmeiras, já Sim. pesquisei, já tudo. Mas assim, e nesse meio tempo você teve tempo até de se qualificar de estudo? Como que você tocou a sua vida nessa fase? Né? É? Quando eu estava no Palmeiras ainda, eu Uhum. comecei a cursar administração de Aham. empresas. Ah, legal. Até eu me profissionalizei no Palmeiras, o Palmeiras Uhum. pagava a minha faculdade. Ai, Então, que bom, assim, o cara. Palmeiras investia bastante, Uhum. assim, no, né, nos jovens ali que queriam Aham. continuar estudando. Então, eu fiz ali 1 ano e meio, 2 anos quase Uhum. de administração, Aham. mas que eu já pensava em estar no mundo Futuramente. dos Aham. negócios, né? Era uma coisa que eu gostava. Uhum. Eu não tinha desejo de estar dentro do campo, ser Exato. técnico, Aham. entendeu? Então, eu já desde novo eu fui para a área de gestão, mas quando eu fui para o Catar eu tranquei. Uhum. E aí fora do Brasil eu aproveitei bastante para aprender línguas, Aham. né? Falar alguns idiomas. E também, mais pro final ali, principalmente na Austrália, eu comecei a fazer muito cursos de De negócios, né? E negócio. depois, Isso é quando eu muito rico, voltei né? pro Brasil, aí eu terminei a faculdade, Uhum. fiz MBA. Ah, você teve esse tempo ainda de fazer isso. Sim, sim. Isso já há Caramba. Aham. 14 anos atrás, né? Aham. Então, nesses É. todos os anos, Aham. você sabe como é que é, né? A Exato. gente continua aprendendo sempre. Sempre, Então, todo dia. Uhum. acho que eu fiz alguns cursos mais fortes e agora Uhum. sempre curso. Estou sempre estudando, É. tentando participar de eventos, de Uhum. palestras, de feiras fora do Exato. Brasil, Uhum. né? Para se manter Uhum. atualizado. Acho que a gente tem que se Cara, manter atualizado porque está muito dinâmico, né? é. Cada vez mais. Isso me traz, assim, é muito rico essa sua história, Bruno, porque a gente vê muita história de jogador que focou no futebol e deixou de lado um pouco a formação, né? E Sem depois dúvida. que aposentam, às vezes mal assessorados, né? Que são, às vezes, a Sim, grande maioria, perdem tudo que ganharam, ou não tem acontece. uma segunda carreira, não tem o que tocar. Então, além de tudo isso, é claro que você teve a oportunidade na família, mas era um negócio que estava crescendo, mas você buscou essa educação profissional, né? Eu acho que isso é muito importante. Independente seja faculdade ou não, mas Sim, é isso, né? Eu acho que a gente é parceiro também em instituições como a Dom Cabral agora, né? A Pontes, eu participo também, você. sim. E hoje, ô Bruno, vamos falar do Grupo Oscar. Então, o Grupo Oscar, você falou que está em 6 estados, 185 lojas. Quantos funcionários, em média, assim, no total, no grupo? Nós estamos com quase 3.000 colaboradores 3 hoje. mil colaboradores. Caramba. Espalhados aí nas Espalhados. lojas, nos departamentos, né, nas áreas, no back-office, Uhum. nas empresas que estão ali no entorno do varejo, E, né? e dentro da Oscar, eu sei que tem outras marcas, que às vezes quando eu visito lá, vejo lá Paquetá. Como que é Isso. essa distribuição, Nós temos essa várias divisão? marcas, né? Nós Ah, é? temos, né, dentro da multimarca, que Uhum. nós chamamos, que é Que aquela. vende todos os Vende um pouco marcas. de tudo, né? Do Aham. esporte, o esportivo, o masculino, o Uhum. infantil, o feminino, tem a Oscar Calçados, Ótimo. tem a Jô Calçados também, Ah, Jô Calçados, tem lembro. a Carioca Calçados, que é uma bandeira que, apesar do nome, é em Florianópolis, né? Ah, é em A Florianópolis. história, Aham. apesar de ser carioca, é uma bandeira Aham. muito tradicional que foi. Nós fizemos essa aquisição de 22 lojas em Uhum. 2022. Tem o Grupo Paquetá também, que nós fizemos uma Isso. aquisição de 60 lojas. Então, o Grupo Caramba. Paquetá tem Paquetá, Paquetá Sports Uhum. e Gaston. São 3 bandeiras que Aham. ficam no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Aham. Somos sócios também
com uma joint venture que nós fizemos em Recife, né, em Pernambuco, na verdade, que tem lojas em Recife e Caruaru, chamado Abis Calçados, que é um parceiro nosso lá do Nordeste. Então nós temos estamos expandindo para lá com um parceiro que conhece bem o Nordeste. E temos as franquias, né, que é uma outra parte importante do nosso negócio. Nós somos franqueados da marca Arezzo, da marca Usaflex, né, que são marcas femininas, Ana Capri também feminina, Democrata, né, que é uma marca masculina, também temos loja de sapato masculino, e também da marca Vitor Hugo, que é de bolsas e acessórios, né? Então é uma outra parte do nosso negócio. Assim, a gente separa entre multimarcas e as marcas específicas que são as franquias. Caramba. E aí, Bruno, entrando aqui no nosso tema principal aqui do esporte na cidade, eu queria que você contasse um pouco a história do São José, que você, claro que você tem isso na ponta da língua, e a história da SAF, como que aconteceu isso, como que ocorreu, e como que está sendo conduzido, né, no dia a dia todo esse desafio. Não bastasse mais de 3.000 colaboradores, você, seu pai, seu irmão também que está junto, né, abraçaram mais esse desafio. Então, o que isso representa, como que é a história do São José e o que tem sido de impacto para vocês e para a cidade também, né? O São José, nós sempre fomos torcedores, né? Apesar de não termos nascido aqui em São José, eu sempre frequentei. Né? Meu avô era um grande torcedor do São José, ia nos jogos. Meu pai, desde que veio morar aqui, ia com ele. Depois, quando eu nasci, eu e meu irmão também íamos, meu primo. Então tinha aquele carinho pelo clube. O Oscar Calçados, ela sempre investiu no esporte. Então ela sempre também apoiou o São José, e lá na década de 80, entendeu? Com placa no campo, ingressos, material esportivo. Então eu levava os materiais esportivos para os jogadores junto com meu pai, entrava no campo com os jogadores na década de 90. Memória afetiva afetiva muito forte, do Martins Pereira lotado. Então, assim, nós vimos essa época do São José, né? Convivemos com isso. E, assim, praticamente desde que eu parei de jogar, que eu vivo aqui em São José, eu nunca me conformei muito de não ver um São José grande, né, crescendo, né, numa cidade de quase 1 milhão de pessoas, num Vale do Paraíba aqui, que a gente viu, né, na década de 80, 90, São José é muito forte. E tem outros casos aí em cidades muito menores que São José, com um time pujante, né, e não é só a questão do time, né? Tudo que vem, é o que nós vamos falar agora, né? O que está no entorno do time, né? Do engajamento que tem numa população e numa sociedade. Então, com o advento da SAF, a gente viu uma oportunidade de parar um pouco de reclamar e também colocar um pouco a mão na massa. Então, a SAF, o que ela é? Ela é a Sociedade Anônima do Futebol. De forma bem resumida, ela dá o direito, né, de que empresas ou investidores possam assumir os clubes, que até 2022 era gerido por associações, né, associações sem fins lucrativos. Então, houve essa mudança, né, na lei e, consequentemente, surgiu inúmeras oportunidades também de clubes se transformando em SAFs, abrindo aí para um mercado de capitais, de investidores, né? A gente sabe que o futebol envolve muita paixão, envolve muito recurso, dinheiro, mas que estava sendo gerido de forma muitas vezes amadora. Né, no mercado completo. O São José ele já vinha sendo melhor estruturado, mas ele tinha certas dificuldades. Então, nós fizemos essa proposta, a SAF foi constituída e nós assumimos aí esse desafio de tentar transformar o São José, de estruturar o São José como a gente está acostumado a fazer na nossa empresa. Não, isso é muito legal, Bruno, porque qual que é o sentimento da gente do lado de cá, como torcedor, como munícipe, né? Ou como população? Cara, o futebol é muito amador, são poucos times que são profissionais, a gente só pensa nos times da primeira divisão. E quando a gente vê esse advento da SAF, principalmente os grandes clubes também, né, no Brasil inteiro, Botafogo, Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro foi o primeiro, né? O Ronaldo. Né? Isso, na época do Ronaldo, com a XP por trás. Isso, exatamente. Então, a gente começou a ver com outro olhar, né? E aí, quando a gente começa a ver times de divisões diferentes, né? Não só da primeira divisão, também se transformando em SAF, né? Você falou das pequenas cidades, né? O Mirassol que está aí na primeira divisão. É um grande case.
tem 70 mil habitantes, eu acho, a cidade de Mirassol, assim, caramba, né? A gente tem mais de 10 vezes o número de habitantes, provavelmente nossa renda per capita é até melhor, o PIB nem se fala, né? Porque a gente está no centro tecnológico do país, né? E grandes indústrias, grandes empresas, né? Como o Oscar e tudo isso. E aí para a comunidade, para quem acompanha mais de perto, para mim, por exemplo, falei, caramba, agora é a hora de eu poder ativar um pouco a minha parceria, que eu me espelho muito na história do Oscar, do seu pai, da Oscar Calçados como empresa, de apoiar a comunidade, apoiar o esporte. Eu acho que apoiar o esporte está apoiando a comunidade, né? Você está evitando crianças nos semáforos, crianças num ambiente negativo, ruim, tudo isso. E isso para mim, assim, quando o primeiro contrato de parceria que eu fui buscar foi o São José. Mas por conta do quê? Por conta da credibilidade do Grupo Oscar, né? Sua, do seu pai, claro, não se fala isso. E a credibilidade de saber que a gente está investindo numa SAF que tem uma administração profissional, né? Hoje muita gente acha que continua muito amador ainda, mas por trás da SAF, vocês têm balanço, vocês têm demonstrações financeiras, vocês têm governança para seguir. Então, assim, é muito, muito parecido com uma empresa mesmo. É uma empresa no final do dia, né? É uma empresa. E isso foi um choque também, principalmente, eu imagino, para quem administrava o time através de... Como era? Antigamente era Associação. Sim, é normal. Teve que mudar a cabeça de muita gente também, né? Sim. Porque a associação é um negócio sem fim lucrativo, tem muita gente que se aproveita também, não tem essa espinha dorsal profissional, né? E aí, como que foi isso para vocês? Hoje a gente está no 3º ano da SAF do São José. Sim. Tem evoluído muito. Sim. Tanto em governança, em controles e também estrutura, né? Porque vocês adquiriram aqui na cidade o Martins Pereira, que é um outro equipamento, né? Uma outra empresa, né? Como que funciona isso? Isso, essa questão da governança sempre foi um pilar importante para nós. Nós entendemos que o futebol ele tem algumas particularidades, mexe com emoção, é um jogo, né? Às vezes a gente fala, faz tudo certinho, a bola bate na trave e não entra, né? Então, existe esse componente, né, que faz parte, mas o nosso pilar foi estruturar o clube, né? Nós estamos, como você falou, né, a gente está colocando um nível de profissionalismo muito grande, né, na estrutura, nas pessoas que estão participando, nos processos. Já temos balanço auditado, já temos portal de transparência, né? Então todos os recursos estão lá comprovados. A gente até fala isso muitas vezes, a gente não quer viver do futebol, a gente não quer ficar fazendo do futebol tirar o dinheiro do clube para nós, né? A gente tem as nossas empresas, mas a gente quer fazer um São José grande e tornar o São José sustentável, para que ele possa crescer com as próprias pernas, né? E o São José, ele não é do Bruno e do Oscar. O São José, ele tá aí. Daqui a pouco a gente pode ter sócios, pode ter outros parceiros, pode ter patrocinadores, né? E você é um grande patrocinador aqui através da Pontes, né? A gente quer ver um São José grande. Tudo que a gente consegue de recurso, a gente reinveste no próprio clube, né? Então, nós fizemos o estádio que você falou, é uma concessão, né, por 25 anos mais 10. A gente entendeu que sem o estádio, o nosso projeto do clube ficaria muito complicado, ter outra empresa administrando. Então, o estádio é um negócio à parte, que o São José usufrui hoje, mas que nós também temos projetos à parte, né, para que seja construído ali, evoluído como uma arena multiuso. É claro que isso é talvez aí um projeto mais longo, de médio e longo prazo, mas de quem sabe transformar o Martins Pereira numa arena multiuso, com shows, com lojas, com supermercado, né? Que ela seja ali realmente, que ela transforme aquela região, né? Já até fizemos uma reunião aí com o prefeito Anderson para mostrar o projeto, para pegar algumas ideias, né, algumas sugestões, mas essa é a ideia de futuro do Martins Pereira. Também compramos uma área, né, da nossa empresa, da nossa holding familiar, né, ali perto na Zona Norte, né, na Jaguari, nova ali via Jaguari, para construir um centro de treinamento, né, centro de treinamento de alta performance, mas também que vai servir para as categorias de base, para projetos sociais, né, porque no final o São José ele é uma grande espelho, né, uma vitrine também para muitos atletas, que principalmente para os jovens que buscam uma oportunidade.
né, que vê com o esporte com a chance de mudar de vida. Mas a gente sabe que são poucos que vão jogar no São José, mas se o São José servir como um espelho, né, para que você possa sair das ruas, usar o esporte como uma alavanca social, eu acho que o nosso papel ele tá parcialmente feito e tá, assim, vai deixar a gente muito satisfeito. Resumindo aqui, Bruno, assim, o São José é um patrimônio da cidade, Sim. né? É um patrimônio vivo, né? E outra coisa também que eu vejo muito e acompanho, eu não tô falando só porque eu acho, mas isso aí eu vejo, os dados acompanham também, é assim, muita gente acha às vezes, né, principalmente por conta da emoção, o Grupo Oscar tá ganhando dinheiro com São José, vai ficar mais rico ainda, tal. Gente, não é nada disso. Eu acompanho, o Grupo Oscar só está investindo, e investindo muito. Imagina que esse CT nos próximos 5 anos deve terminar. A gente já está usando o CT, né, Bruno? Já está usando. 2 campos, né, para treinamento da equipe 2 profissional. 2 campos sintético, né, hoje. É um CT de mais de 50 milhões de reais de investimento, sem falar o terreno, o custo do terreno, né? É um CT profissional. A arena, né, o estádio Martins Pereira, é um outro equipamento que, sem ele, o São José não teria nem onde jogar. Teria que alugar campos, né? Então, na verdade, assim... E que também é um investimento mensal, né? É como se fosse um aluguel, né? Quando a gente fala de concessão, sim, às vezes as pessoas falam, concessão não paga nada. Não, é uma concessão. Você assume todos os custos fixos. Você assume todos os custos junto à prefeitura, porque era um equipamento é um equipamento da prefeitura, assim como a Farmaconde aqui também, a Arena aqui em São José, é um equipamento da prefeitura que tem uma concessão, que tem todos os seus custos, né? Então, assim, quando eu olho o investimento que é feito nos últimos 3 anos e o que tem pela frente, falando assim, caramba, cara, isso realmente, você e seu pai, a família toda, né, suas tias, todas as gerações, estão fazendo um investimento para a comunidade, para a cidade, né? E é claro que tem que rentabilizar, mas hoje a gente vê que não é lucrativo ainda, porque o investimento é totalmente... É negativo o resultado, né? Por conta de toda a estrutura que vocês, mesmo com os patrocínios da gente, dos parceiros, tal, a gente tem acompanhado. Sim. Então isso é bom para desmistificar um pouco, falar, puxa, vida SAF, o cara vai vir aqui, a empresa vai sugar e vai embora. Não, pelo contrário, é um investimento de muitos anos e quem sabe, né, o ralar que dê tudo muito certo para que se zere isso, né? Chegue num break-even, que a gente fala, para se autogerir, né? A própria empresa, né? A própria SAF do São José. É né? o nosso desafio. Nós queremos buscar isso, né? Mas como a gente disse, todo o que a gente conseguir de patrocínio, de lucro, de tal, vai retroalimentar o próprio projeto. Exato. Entendeu? Só que a gente também fala, acho que como todo empresário, né? Todo empresário quer criar um negócio que gere valor, né? Que se ele é lucrativo, é porque as pessoas valorizam esse projeto, ele tem um valor, entendeu? Então esse eu acho que é o nosso papel, e eu como gestor também, de engajar os patrocinadores, engajar o público, a torcida, trabalhar com jogadores capazes, né? E elencos profissionais para subir de divisão, revelar jogadores e utilizar no profissional e também negociar, né, com o exterior. Então tudo isso faz parte aí de várias linhas de receita que nós estamos buscando. Sim. O São José, hoje a gente está no 3º ano do São José SAF. Isso. 3º ano. Hoje a gente já tem o time profissional totalmente formado, já está na série... Na Copa Paulista. Na A2. Na A2, né? Paulista. Do Paulista. E nacional, agora a gente está na Copa Paulista. Copa Paulista. Que dá acesso à Série D, né, do Nacional, ou à Copa do Brasil. É isso que a gente espera. Isso. E a gente está muito bem, obrigado, né? De quantos jogos que a gente está nessa campanha da Copa Paulista? Faltam 2 jogos, então nós jogamos 8 jogos, né? Perdemos Copa Paulista, perdemos um jogo, temos a melhor campanha hoje dentro dos 23 clubes, né? Dos 23. E clubes tradicionais aí também, né? Tradicionais. É uma competição bem difícil. Portuguesa, o próprio Santo André. São Caetano. O Prudente, que é um belo projeto também. O 15 de Piracicaba. O Primavera, que subiu para 1 do Campeonato Paulista. Legal. Guarani B tá jogando. Botafogo de Ribeirão. Comercial. Então é um campeonato bem difícil. E o que você tem visto? Alguns desses times são SAF também. Tem alguns clubes que são SAFs. Tem alguns clubes que são SAFs. E isso tem acontecido no interior do Brasil inteiro ou você acha que é muito mais concentrado aqui no Sudeste?
Ou Tem São Paulo? acontecido bastante, Tem acontecido em bastante. em várias cidades e vários clubes tem se tornado SAF. Uhum. Porque é uma questão, o futebol profissional ele ficou ele está bem caro, assim, né? Sim. Para gerir clube, contratos com os atletas. Então, realmente, se não tiver uma gestão muito profissional, investidores, com um olhar muito ali específico para o negócio, é muito difícil ser competitivo. É. Então, a tendência é que vários clubes se tornem SAF. Existem outros exemplos que não se tornaram SAFs e têm uma excelente gestão. Vamos pegar exemplo Palmeiras e Flamengo. E clubes menores. O Mirassol não é uma SAF. O Mirassol não é uma mas SAF? é como se fosse. Existe um trabalho lá de 30 anos. Nós fomos visitar. Anos. É 30 anos fazendo futebol, a mesma pessoa. Tá. Então, assim, é uma consistência muito grande, né, do Mirassol. Todo mundo fala, o Mirassol. Não surgiu. Desde que eu jogo, eu já ouvia falar do Mirassol. Tem uns amigos que vieram do Mirassol. Então, assim, é uma consistência grande e um trabalho de longo prazo. E o Mirassol, por exemplo, ele tem CT também, como a gente tem aqui? Tem estádio para jogar lá também na cidade? Tem o estádio municipal. O municipal. Que foi reformado agora também. Fizeram uma bela reforma na para a Série A do Brasileiro. Tá na mão. Tem uma parceria com o clube, né? Não sei muitos detalhes. Mas é municipal. Eles têm um centro de treinamento de 50 mil metros, eu conheci. São 4 campos. Tanto que... O São José é maior, não é? O nosso é bem maior, mas claro, a área, né? Mas que também nem precisa de tanto, talvez. Mas nosso projeto é bem longo, também inclui a categoria de base, né? Eles trabalham sem a categoria de base nesse CT. Só que, assim, e tanto que na visita lá, né, nós conversamos com o gestor. E ele falou que desde que eles têm o CT, mudou o patamar do clube, né? Olha só. Porque você está concentrado num lugar só, os campos, né, num padrão para o atleta trabalhar, a performance aumenta bastante, você cria estrutura de departamento médico, enfim. Então, ajudou muito o Mirassol nisso. A gente espera que ajude o São José também com essa estrutura que nós estamos fazendo. O São José hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tem o time principal, claro, que está disputando todas essas categorias que a gente falou aqui agora, mas tem até a categoria sub-12, né, que está na gestão, até a sub-15 está na gestão direta de vocês, a sub-14, 13, 12 está na gestão... 11 também. A 11 também, até sub-11. Isso. Ou seja, a gente está cobrindo todas as idades, né? Exatamente. E tudo isso na gestão da SAF. Isso. Como que é para vocês? Você se divide parte do seu tempo numa semana para dedicar ao São José? Eu imagino que você também tem administrador, tenha pessoas responsáveis com isso, né? Eu conheci até o Sid Clay. O Sid Clay, né? Como que está estruturado isso, Bruno? Desde o ano passado nós assumimos a categoria de base, né? Então nós fizemos do 20 ao 15 o ano passado, né? Certo. E tivemos bons resultados. E esse ano nós fizemos também do 11 ao 14, com uma parceria com o Esplanada. Isso. Né? Eu também tô junto lá. Tá junto, você é um grande parceiro. Então o Esplanada faz a gestão do 11 ao 14 e joga um Campeonato Paulista, tudo com a camisa do São José e Esplanada. Então é uma parceria que nós fizemos com o Uri, com o Washington. Né, uma escola de futebol aqui bem tradicional aqui de São José, que já revelou vários atletas da própria nossa categoria de base já vem do Esplanada, então já é uma parceria que existe, não só com o Esplanada, mas com outras também escolinhas da cidade. Então hoje do 11 ao 20 o São José já está coberto e pretendemos aumentar, ver quais são as outras oportunidades que existem com futebol de salão, acho que e cada vez mais está mais próximo das escolinhas, né? De quem pratica esporte. Também tem o futebol feminino, que hoje tem a parceria com o Atleta Cidadão, né? É gerido com a prefeitura. Então o São José está muito bem coberto ali perante não só a Federação Paulista, mas a CBF também, né? Pelo feminino. E aí, Bruno, esses jogadores todos das categorias de base, eles têm contrato com o São José. É assim que funciona? Contrato de formação, né? Contrato de formação. Isso. Hoje ele tem um contrato de formação e nesse período, se ele se o São José é procurado por uma outra equipe e tal, o São José tem direito sobre essa negociação. Tem direito de conversar com os clubes e transferir o atleta, né? Claro, e aí você conversa com os pais dos atletas, né? Se for menor ou empresário, muitos deles já têm empresários. Normal, comum já.
Então, o São José pode negociar com outros clubes e fazer parceria. Já tivemos alguns jogadores aí em outros clubes. Então, esse realmente é uma linha de receita, que no futuro precisa crescer bastante dentro do São José. Porque se começa a formar também, às vezes não tem nem como adequar todos numa equipe profissional, por exemplo, né? Não cabe, né? Não cabe. Eu até, quando o time de São José esteve aqui a semana retrasada, acho que foi semana retrasada numa palestra, eu até conversei com os meninos, né? Hoje, eu provoquei o Sid Clay, quantos times profissionais assim a gente tem no Brasil? Acho que ele me falou alguma coisa em torno de 100 times, né? Entre categorias de primeira divisão, segunda e tal. Que seja 100 times. Se a gente está falando de um elenco de 30 jogadores profissionais no time principal, 30 ou 40, a gente está falando de 4.000 atletas profissionais no Brasil, para uma população de mais de 200 milhões de habitantes, né? Tudo bem que aí tem famílias, tudo isso. É assim, é como quase ganhar na loteria para um jogador hoje acessar um time profissional, né? É muito difícil. É muito difícil. Então, é o que eu falei para os meninos aqui, você estar no São José, nas categorias de base, é uma oportunidade única, né? Para você afunilar, né? É uma peneira natural, vamos dizer, um sistema... É um funil, né? No final do dia. E é uma carreira que muita gente só vê os astros, né? Que é menos de 1% na profissão, né? Você viveu isso e você sabe muito bem disso, né? Porque às vezes a gente vê a carreira de um astro e fala, cara, eu quero ser jogador de futebol para ser milionário, para ser bilionário e tal. Mas 99% não é isso, né? Não, né? Tem até um estudo disso daí, eu não lembro exato, mas é mais ou menos 1% é astro bilionário, entre 10% tem uma boa carreira, ganha acima de, sei lá, 6, 10 salários mínimos, e 85%, mais ou menos 80%, por aí, 90%, ganha salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo. Olha isso. Porque tem o Brasil inteiro. Exato. Então, nós vivemos hoje em São Paulo, o estado de São Paulo é a maior federação do Brasil. A segunda divisão, que é onde o São José está, os jogadores têm uma vida muito boa, bons salários e tal. Mas vão ficar... Não atrasa. Não atrasa, entendeu? É claro, né? Como a gente falou, o jogador ele tem uma vida útil, né? Até 35, hoje em dia, 36. Mais que isso é difícil. Então o jogador também tem que se preparar. Se ele não tem uma remuneração muito alta, e depois, o que ele vai fazer? Exato. Né? Então esse é um ponto que a gente, no começo da nossa conversa. Então a realidade mesmo é uma realidade difícil do atleta. Não é uma realidade... São poucos que conseguem parar e estar financeiramente... estável e preparado para o futuro, entendeu? Então, cada vez mais, também é nosso papel de mostrar oportunidades, caminhos que eles possam ter, né? Palestras, informação, porque realmente é uma vida diferente. Entendi. Né? Eu tive uma oportunidade de ter uma família bem estruturada, de ter uma oportunidade depois do futebol, mas eu tenho vários amigos que não tiveram. Né? Então, realmente, isso é um ponto-chave aí na vida do atleta. E o São José hoje, o que eu vejo, assim, é o quanto... eu acho assim, acompanhando um pouco aqui de fora, é o quanto São José está profissional, né? Não é só um CT, não é somente um CT que é maravilhoso, um equipamento que nem o estádio Martins Pereira, mas é toda a equipe de base, né? Por exemplo, aqui eu acompanhei uma psicóloga acompanhando os meninos, um cara falando de negócios. Então, assim, e lá hoje, no dia a dia do time profissional, você tem toda essa estrutura, né? De área médica, fisioterapia, tudo que um time precisa ter para poder participar de um campeonato, de uma divisão dessa, né? Sim, nós estamos muito bem estruturados. Acho que São José hoje tem uma estrutura acima de uma A2. Né? Infelizmente, nós ainda estamos na A2, mas no entorno nós estamos preparados para estar numa primeira divisão. Se nós vamos chegar ou não, nós vamos chegar. Vamos chegar. A questão é quando. Exato. Né? Então, nós temos hoje toda uma área médica, né, com uma parceria com a Clínica Anchieta. Nós temos profissionais de fisioterapia, fisiologia, psicologia, toda análise de desempenho, né, que é o dados também, né? Temos já uma área de dados bem legal, né? Temos a área de análise de mercado, então temos um profissional lá exclusivo para olhar todo o mercado de atletas, para trabalhar tanto em captação de atletas, né? Temos
dois auxiliares técnicos, um profissional também, agora o treinador Marelli, né, trabalhou já em categorias de base, um técnico jovem. Temos um profissional, né, um executivo profissional com uma experiência muito grande, de mais de 20 anos gerindo clubes, né? Trabalhou no Atlético Paranaense, que é uma escola aí por 4 anos, né? Que é o Cid Clay Menezes. Então estamos bem estruturados, né? E criamos esse núcleo, né? Que é o NISP, que é o Núcleo Integrado de Saúde e Performance, que legal. Que é um núcleo multidisciplinar de todas essas áreas que eu falei, para olhar o atleta não só do lado da performance, mas da saúde também. Então, por isso nós trouxemos a psicóloga, introduzimos agora a psicologia para fazer o trabalho não só com os jogadores do profissional, mas com a categoria de base. Eles estavam aqui, exatamente. Que é gerida pelo Renato Santiago, né, que é um ex-atleta, né, foi profissional do clube, foi profissional, professor de educação física, vereador aqui na cidade, então tem vários projetos sociais também, né, principalmente o Vencer, né, que é um projeto bem conhecido aqui, acoplados aí ao São José. Então esse núcleo, ele está integrado tanto ao profissional como aos jogadores da base também. Que legal. Ô Bruno, eu tive lá com vocês, lá numa visita do São José, e até falando do esporte como um motor de transformação, e está falando da sociedade, da comunidade, se você puder falar um pouco mais daquele projeto das crianças que não estão aptas para o time, para as categorias de base, profissional, mas que vocês vão abrir até como uma transformação mais impactante ainda, muito mais direta com a sociedade, como se fosse uma escolinha do São José, né? Do futebol, né? É a escola do futebol. Como que você poderia dar uma... É um projeto novo, né, que nós vamos lançar agora, que é a Escola de Futebol do São José, né? A Escola da Águia. Escola da Águia. Isso. E a ideia é dar oportunidade de treinamento de futebol em vários núcleos pela cidade, né? Vamos começar ali pelo Martins Pereira mesmo. Acho que agora já a partir do próximo mês nós já teremos novidades. A ideia é dar oportunidade para os atletas, né, que queiram muitas vezes participar de algum jeito, né, com o São José. E aí, independente, não vai ser um projeto voltado para alta performance. Isso. Vai ser muito mais voltado para o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, né, atitude colaborativa, né, de você usar o esporte como uma atividade essencial, né, para o desenvolvimento de uma criança. Esse é o principal objetivo desse projeto da Escola de Futebol do São José. Tá? Mas, claro, pode ser que surja professores, né? Fizemos uma parceria, né? Uma escola com uma metodologia muito boa, para realmente são professores, né? Mais do que treinadores de alta performance, né? Com toda uma metodologia para trabalhar e desenvolver as crianças, né? Então essa é a ideia, e também trazer, né, os pais, engajar, né, com o clube. Então essa é a ideia principal, né, desse projeto novo da Escola de Futebol. Muito legal, eu estive lá e tem até uma consultoria que vocês contrataram, muito profissional, que trabalha no Brasil inteiro. Exatamente, já fez vários projetos, né? Então, no Rigolin, né, nosso parceiro, que está nesse projeto, exatamente. Então, um profissional muito conhecido aí no mercado, já estruturou muitas metodologias, muitas escolas de futebol. Enfim, então ele deu uma consultoria boa aí, um direcionamento para nós do que fazer, né? Exato, muito legal. É a FIT, né? Consultoria do Rigolin, né? O Rigolin é um craque aí bem conhecido aí no mercado, professor da USP, então alto nível aí que a gente tem certeza que vamos ter uma parceria de sucesso. Nós vamos começar com o núcleo no Martins Pereira, a princípio, e abrindo turmas gradativamente, mas São José tem potencial para ter aí de 4 a 5 núcleos espalhados pela cidade. Caramba. Então é isso que é muito interessante, né? Eu já estou me falando porque eu já estou me sentindo no São José, né? Você é um grande parceiro. Mas a gente tem a parte de alta performance, vamos dizer assim, né? Das categorias de base até o time profissional, que a gente já impacta muita gente. E tem mais esse trabalho que impacta a comunidade, né? Aquela criança que está na escola, mas vai para um ambiente saudável com um professor específico para aquilo, para desenvolver não só o futebol, mas desenvolver outras habilidades, né? Eu lembro que o Rigolin falou, poxa, a criançada de hoje não sabe nem cair mais. Exatamente, né? É verdade. Eu lembro que ele marcou muito a parte motora, né? Que até ele falou da educação motora, né? Eu acho que esse é o termo, né? Que ele falou, a ignorância motora das crianças hoje está muito alto. Exatamente. Né? As crianças estão muito na tela
e não fazem nenhum exercício, não praticam nada. Então, assim, isso é muito interessante. E aí eu imagino assim, o que eu vejo? Eu vejo o São José cada vez maior, né? Cada vez impactando mais, né? Mais impactante na cidade. Eu acho que esse chamamento para os pais é muito importante, né? Porque é o pai que nessa fase da criança na infância é o que leva, né? Sim. É o que impacta, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que e o São José hoje, no time profissional, tem um programa que você se inscreve para as crianças entrarem com os jogadores no campo. Então tem muita coisa que marca muito a história, né? Eu também sou de uma família que eu fui uma família muito simples, mas muito criada no esporte. Assim, meu pai era presidente de ADC de fábrica, pegava a Kombi, levava a gente no futebol. Eu lembro, futebol, vôlei, jogos entre empresas, assim, assim, a minha identidade é muito forte com o esporte por conta disso, porque no final do dia, você é um grande empresário, profissional da área, o esporte tem, principalmente o futebol, qualquer outro esporte, tem muito a ver com o nosso dia a dia na vida corporativa, né? Porque a nossa vida por exemplo, aqui a Pontes é responsável basicamente por vender consórcio. Cada vendedor da Pontes faz 100 ligações para consumar em 2 vendas, 2 ou 3 vendas. Então são 98, 97 não para ter 2, um sim, 2 não, 2 sims no máximo. E aí o esporte é muito isso, né? Você treina, que nem você falou, a gente tá preparado, tá com a melhor estrutura de um time que nem poderia estar na A2, mas chega na hora lá, a bola bate na trave e sai, em vez de entrar. Faz parte. Né? E vamos tentar no próximo ano, né? Eu acho que trabalha muita resiliência e traz também essas pessoas para um lado muito saudável, né? Não só de saúde, mas como cidadão, né? A gente está formando cidadãos melhores para a nossa comunidade, né? Independente disso. Então, para a gente é um grande prazer assim estar nessa parceria com o Oscar, com você, claro. Eu falo Oscar como uma empresa, né? Sim. Mas com São José. A gente já está no 2º ano juntos, tem o 3º ano que vem, se Deus quiser, vamos continuar, claro, né? Sem dúvida. E para mim é um motivo muito, muito de orgulho para a minha equipe também, sabe? Esse final de semana, por exemplo, ontem foi uma mãe com 3 filhos lá. E posta foto, com o boné de São José, com a camisa e tal. Então isso marca essa infância, assim como você foi marcado pelo São José, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente vive numa região que o empreendedorismo é muito forte. E às vezes o empreendedor que está nos ouvindo ou que vai ver esse podcast pode achar, puxa vida, como que eu não vou chegar perto porque deve ser muito dinheiro e tal. Não, gente, o que o Bruno faz lá no estádio Martins Pereira, assim, ele proporciona oportunidade para qualquer tamanho de empresa, né? Que ajude com alguma coisa, aí é um alinhamento direto com o Bruno e com a equipe dele, mas você vai ter uma visão da sua empresa numa lona lá, numa propaganda, e também na área digital, né? Acho que vocês estão trabalhando muito isso, vai ter a TV AG agora. Já temos a TV AG, já tem quase 10 mil inscritos aí. Assim, hoje nós temos já quase 70 parceiros já. Então, assim, tem parceiros que muitas vezes nem aparecem, né? E tem muitos parceiros que tem de todos os tipos. Tem marcas que querem muito trabalhar mais a parte digital. Tem marcas que precisam um pouco mais de relacionamento, né? Que nós temos o Águia Connect, né? Que você participou, que é um evento para os parceiros e ali mesmo gerar negócios. Exato. Né? Nós temos pessoas que têm empresas já mais estruturadas na cidade que têm a possibilidade de apoiar mais. Então, desde uniforme, name rights, como o setor da Pontes. Mas, assim, o mais importante acho que estar com dentro o pezinho do projeto. Lá, né? Exatamente, dentro do projeto, participar. Entendeu? Nós não temos um booking fechado. Toy, segue aí o material com as cotas. Então a gente constrói junto. Eu acho que isso é a nossa vantagem. A gente temos o estádio, temos o centro de treinamento, temos o clube. Então a gente diz, esse é o ecossistema do São José. Né? São negócios diferentes, mas que eles trabalham juntos, né? Eles se complementam. Então precisa usar o estádio para uma palestra, para um evento, né? Ontem tivemos um aniversário de uma criança no estádio, de manhã. Então, assim, foi bem bacana, exatamente. Então, assim, fizemos um aniversário.
Então, já tivemos eventos de empresas. Então, assim, para todo empresário, né, aproveitando aqui seu canal, por favor, estamos totalmente o convite de conversar, de apresentar o projeto, né? Eu dedico meu tempo para isso. Hoje mesmo de manhã, com uma reunião com uma grande empresa aqui de São José, às vezes ali é 1 hora de conversa para apresentar o projeto, apresentar oportunidades, né? Para um clube que é da região, é querido. O futebol, ele engaja, né? Envolve emoção. O torcedor gosta e também entende que é um entretenimento, que eu acho que esse é um dos nossos propósitos, né? É o esporte como entretenimento para toda a família. Exato. Entendeu? É mais do que ganhar ou perder. Ganhar ou perder vai fazer parte, né? Mas o esporte como uma alavanca transformacional e também como entretenimento para a família, para os jovens, para as crianças, que é muito legal ir num jogo, né? Num sábado, num domingo, com a família, com as crianças entrar no campo, encontrar os amigos, né? E é uma coisa que eu acho que passou um certo tempo que muitos joseenses hoje acho que nem conhecem ainda o Martins Pereira, não viveram isso. E hoje talvez eles às vezes não queiram, mas os seus filhos, né, têm a oportunidade de ir. Eu acho que é um programa bem legal. É exatamente isso que eu até tinha anotado aqui, como futebol como força cultural e social. Exatamente. Muito isso, porque com a profissionalização através da SAF, com toda a estrutura que o São José tem trabalhado e feito, né? A gente está falando aqui de até psicólogo, né? Sem falar na parte fisiológica, fisioterapia, médica e tal. Então isso é muito, muito importante para a cidade. E aqui, Bruno, eu fico muito mais honrado em saber um pouco mais da história de São José, mais feliz, né, de saber que está em boas mãos. Isso eu já sabia, mas cada vez mais. E eu peço para você deixar uma última palavra para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre São José, sobre o que você achar que deve falar também, e tamo junto. Aproveitar aqui para agradecer, né, mais uma vez, né, a Pontes, né, a você principalmente, né, que desde acho que já do ano passado já encabeçou essa parceria e sempre nos apoiando, né, não só o São José, mas o esporte, né, em geral na cidade, né, sei que você participa em várias modalidades, né, assim como o Oscar também, vôlei, basquete, natação, acho que a gente já participou de muitas coisas aqui pela cidade, assim como a Pontes, né, então parabéns aí pelo seu trabalho, agradeço pelo São José também, agradecer aos seus colaboradores, né, sempre muito gentis também, cedendo o espaço, acho que a Pontes utiliza bem essa parceria com o São José, então podem aí utilizar bastante, cobrar, sugerir, que é isso que a gente precisa, né, de empresas e parceiros e empreendedores como você. Ótimo. Bruno, muito obrigado, tenho certeza que muita gente vai gostar de tudo isso que a gente conversou aqui, principalmente quando a gente fala do São José Esporte Clube. E tamo junto. Obrigadão, Bruno. Um abraço. Obrigado.